Fala, torcedor do São Paulo, tudo bem com você? Vamos aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo hoje, ver o que o Eduardo Afonso trouxe aí de informação do São Paulo. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve e deixa seu like, mas sem mais enrolações, vamos acompanhar o vídeo. Amigos do Sport Center, agora já é conhecida oficialmente a partida de reestreia de Hernan Crespo como técnico do São Paulo. Com a queda do Flamengo no Mundial de Clubes nas oitavas, a CBF confirmou para a rodada de retorno do Campeonato Brasileiro o jogo entre Flamengo e São Paulo. E esse jogo será dia 12, às 16h30 no Maracanã. A sequência inicial de Hernan Crespo então passa a ser Flamengo no Rio, Red Bull Bragantino em Bragança e Corinthians Clássico no Morumbi no dia 19. Pela primeira vez nas duas passagens, Crespo vai jogar com apoio da torcida tricolor. O elenco também aos poucos vai ganhando reforços do DM e, claro, perdendo peças que não permanecerão no clube. Do DM já estão treinando normalmente Oscar e também Marcos Antônio, que ontem teve oficializada a sua permanência até a metade do ano que vem por empréstimo, com o São Paulo tendo obrigação de compra pagando 25 milhões a Lazio em 2026. Estão fazendo a transição física Lucas Moura e também Ferreirinha, e os dois tendem a ficar à disposição do técnico para essa estreia contra o Flamengo. Mas tem atletas saindo. Já foram embora Lisier, que ficou sem contrato. Juan, não houve acordo apesar da vontade do jogador, que se despediu ontem de permanecer com o Sassuolo para um novo empréstimo, e também Igor Vinícius, que foi para o Santos. Matheus Alves não está treinando porque está acertando os últimos detalhes de sua saída para o CSKA. Com esses 4 atletas deixando o clube, a folha salarial abre uma lacuna que pode ser de 750 a 900 mil reais. E há uma situação que ainda é um grande ponto de interrogação. Será que essa lacuna vai aumentar com a saída de Luan? O jogador treina normalmente, gosta do treinador, teve sua melhor fase com Crespo na primeira passagem, e Crespo pode fazer com que Luan permaneça, caso ele seja aproveitado nos jogos da temporada. A verdade é que o São Paulo, com ou sem Luan, precisa de 3 reforços na janela de julho. Um atacante de lado, e a situação com Biel do Sporting está muito complicada, a negociação paralisada. Um meia de ligação para ser reserva de Oscar e também um zagueiro para substituir a Juan. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Um frio de rachar aqui em São Paulo hoje, está realmente muito gelado, ventinho, enfim, se você estiver saindo de casa, espera primeiro o Gazeta Esportiva acabar, depois pega a sua blusa, seu cachecol e sai pelas ruas de São Paulo. Isso mesmo, Mia, a CBF definiu hoje a data do jogo de retorno aí de Flamengo e de São Paulo, depois dessa pausa da Copa do Mundo de Clubes. Vai acontecer no dia 12 de julho, ou seja, daqui 10 dias, lá no estádio do Maracanã, às 4h30 da tarde, partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Havia essa dúvida mesmo, né, se seria o primeiro jogo do São Paulo depois da pausa, não sabíamos até que ponto o Flamengo chegaria na competição, então, caso o Flamengo avançasse mais, provavelmente aí então o Red Bull Bragantino seria o primeiro adversário do São Paulo após a pausa. Não é o caso, então primeiro jogo do São Paulo após a Copa do Mundo de Clubes vai ser contra o Flamengo dia 12, como eu disse, daqui a 10 dias. E aí a boa notícia para o torcedor do São Paulo é a seguinte: 10 dias, será que são suficientes para que todos aqueles atletas lesionados ou que estão aí voltando do departamento médico estejam à disposição do técnico Hernan Crespo? Pois bem, hoje em mais um treinamento lá no CT da Barra Funda, tanto o Lucas quanto o Ferreira continuaram a sua transição ao gramado, correram por ali, fizeram atividades ainda em separado, porque é um cronograma diferente dos outros atletas, mas a boa notícia é que eles vão ter 10 dias aí, entre folgas e treinamentos, para voltar a ficar à disposição do treinador. Como a gente já tinha falado na outra semana, Oscar e Marcos Antônio continuam treinando normalmente, não devem ser problema. Então, neste momento, gente, o departamento médico vai se esvaziando, o que é uma ótima notícia, de fato, para o torcedor e, claro, para o treinador também poder contar com esses jogadores. Tá certo, gente? Claro, o Luiz Gustavo segue de fora, ele está fazendo algumas atividades no CT, sim, por conta desse retorno, né, do tromboembolismo pulmonar. Ele não pode fazer nenhuma atividade de alto impacto, mas ele vai retornando aos poucos e vai sendo avaliado diariamente ali pela equipe médica do São Paulo também. Tá bom, gente? Então, retorno do São Paulo daqui a 10 dias ainda,
tem bastante trabalho a ser feito e esses lesionados, esses atletas que estavam aí um tempinho fora dos gramados, vão voltando aos poucos também. Tá certo? Um beijo para vocês. Gilmar, deixa eu perguntar uma coisa, é 10 dias, você acha que, bom, já tá, né, o Crespo já tá lá conversando com o pessoal, mas em 10 dias dá para dar aquela liga boa, Paulo? Liga boa não, é lógico que o Crespo está tendo um tempo aí para treinar a equipe, né? Não vai chegar já com esse calendário louco jogando todos os dias, teve um período para se adaptar com um novo elenco, com o clima, então eu creio que a partir daí ele tem que começar a trazer uma nova cara para esse São Paulo. Agora, não vai ser fácil não, pegar o Flamengo aí em ritmo de campeonato, Flamengo que vai descansar e tem 10 dias para competição, vai pegar um Flamengo muito forte, um Flamengo com seus jogadores ao máximo, né? Então o Crespo vai ter que fazer um São Paulo aí bem diferente do que nós vimos com o Zubeldia. O copo meio cheio é que o São Paulo, com o Crespo, está tendo esse tempo para trabalhar, porque se o Zubeldia cai no meio do campeonato, sim, chega o Crespo, sim, e tem uma semana para colocar, ou 3 dias para colocar o time em campo, seria bem pior, né? Então ele está tendo um tempo para conhecer mais a fundo os jogadores que são bem diferentes do que os jogadores da época em que ele trabalhou no São Paulo, só tem 3 ou 4 lá no elenco, então ele está conhecendo o elenco agora, né? Pegando as informações e vendo o que pode fazer. Então, nesse aspecto, né, com o lado mais otimista da coisa, acho bom, mas é evidente que pegar o Flamengo no Maracanã vai ser muito complicado. Tomara para ele que o Lucas Moura e o Ferreirinha possam estar à disposição e voltem para reforçar o São Paulo, porque o São Paulo depende muito desses 2 jogadores, principalmente do Lucas. Tá se condicionando, a janela de transferências vai abrir agora. Imagino que o telefone já está tocando a mil aí, já começando aquelas propostas, escolher o clube que você vai jogar nessa temporada que já está acontecendo, mas você está mantendo a forma, se condicionando e esperando essa janela acontecer no São Paulo, que é a tua casa, né? Como é que voltar ao São Paulo depois de tanto tempo? E eu quero saber, cara, assim, que muita gente me pergunta, e aí eu já vou aproveitar a tua presença aqui para você responder, como é que tá a estrutura do São Paulo hoje, o Refis, lá na Barra Funda? Tá, não, primeiramente agradecer a toda a diretoria, né, todo o staff do São Paulo, todos os funcionários, enfim, vi os funcionários ali, o pessoal da cozinha, o pessoal que corta a grama, né? Ver o médico, fisioterapeutas, enfim, agradecer roupeiros também, todo o pessoal, porque a gente acaba passando, né, pelo clube, e o que fica são as amizades, o carinho, o respeito, né? E quando você retorna, e eu fui muito bem recebido por todos, né? Presidente, toda a diretoria, o Rui, Muricy, Belmonte, enfim, Milton Cruz, todos eles me receberam super muito bem. Então, agradecer primeiramente a essa oportunidade a eles. Falar também que essa volta não era uma volta programada a São Paulo, né? Infelizmente, eu perdi minha mãe em fevereiro, dia 22 de fevereiro, então eu tive que retornar para ficar perto do pai, cuidar mais da família. Por isso eu também não estou num time, né? Tive algumas propostas, mas não tinha como, né? Acho que todo mundo iria pensar nesse momento na família. Passando 4 meses, quase 5 meses agora, com a cabeça melhor, meu pai também melhor, né? Esposa, filhos, enfim, irmão, todo mundo muito bem. Tô me retomando a parte física, graças a Deus já zerado, muito bem, fisicamente 100%, e agora é olhar para frente, né? Recebendo algumas ligações, tentando entender qual que é o melhor caminho também para se tomar, pensando também num tempo longo. E falar de São Paulo, cara, é muito bom, porque só vejo o São Paulo evoluindo, né? Então, assim, a estrutura realmente mudou da minha época, de quando eu estava lá para hoje, vestiários tudo novo, fisioterapia nova, né? O novo Refis, de alto padrão mesmo, né? De nível Europa, né? Então, assim, hoje tá utilizando essa estrutura, estando no clube de coração, né? No clube que me projetou para o futebol, para mim está sendo muito gratificante. Quando você fala nível Europa, o que é?
tudo do bom e do melhor, sem faltar nada. Desde o refeitório até a melhor grama para que você possa exercer sua profissão, né? Então, colocando só um paralelo aqui, não adianta você ter um estúdio maravilhoso se o microfone não for o melhor. Claro. Entendeu? Então, o futebol, ele passa por isso também, né? Hoje a gente vê grandes clubes com dificuldade financeira, vê grandes clubes também com dificuldade de estrutura, e hoje o São Paulo, ele investiu nessa estrutura porque recebe jogadores, treinadores de fora também, onde estiveram na Europa com tudo do bom e do melhor, né? O São Sim. Paulo sempre foi referência nisso. E é legal assim, porque você pega sei lá, o Oscar, o Lucas, são caras que você conhece, né? Que você, enfim, já trabalhou, enfim, já cruzou na carreira e tal. E esses caras sempre falaram: a estrutura aqui é legal, mas aí eu vi muita gente falando: mas os caras obviamente não iriam falar mal da estrutura porque eles jogam lá no clube. Você é um cara que tá lá de fora, você tá lá só visitando. Você poderia falar: tem que melhorar, tem que evoluir e tal. E você tá aqui dando um depoimento falando: não, lá é nível Europa. Você não tem a obrigação de falar bem do lugar, você não é do clube. E é legal esse teu depoimento, porque é um cara que tá ali isento, né? Sim, e outra, é uma parte que de repente a imprensa, a parte da torcida também não tem o acesso, né? Sim, Que a sim. gente tem de estar dentro do clube e vendo o dia a dia. Mas todos os setores teve uma mudança muito boa para melhor. Tem tudo do bom do melhor realmente. Tem toda a estrutura para o atleta ir lá e fazer o que tem que fazer, que é jogar futebol, né? Então, estou muito feliz com essa evolução também. Sim. O presidente, o Júlio, ele é um cara muito inteligente, um cara novo, um cara que entende disso, né? Que é necessário sempre estar colocando coisas novas, colocando estrutura para os atletas. Então, hoje eu encontro um São Paulo muito melhor do que quando eu estava lá, com certeza. E a tua história no São Paulo é uma história legal, né? Porque você sobe da base, você tem o título, né, de 2012, né, que é o da Sul-Americana. Aliás, o São Paulo fica num hiato, né, de títulos de 2012 e depois vem conquistar aquele o Paulista, agora com o Crespo, né, 2021, ficou um tempão sem conquistar títulos. O teu... Você passou por vários clubes, né? Assim, você teve trajetória fantástica em clubes grandes, né, do Brasil. Mas o São Paulo é o teu clube do coração? É. É? É o clube de coração, é o clube de coração do meu filho, né, do meu pai, da minha mãe, enfim. É porque eu chego no São Paulo com 14 anos, né? Eu realizo todos os meus sonhos como atleta, como pai de família, né, de construir uma família dentro do São Paulo, estando no São Paulo. Então, você acaba criando um laço muito grande, uma identificação muito grande. Tinha um falecido jardineiro do São Paulo, que ele era o meu jardineiro da minha casa. É mesmo? Quando eu encontro o roupeiro agora, o Cícero, Cícero. a primeira coisa que ele fala é quando que eu vou fazer o churrasco na minha casa, porque o funcionário frequentava a minha casa. Olha só. Então, assim, tinha a tia Cida, que hoje se aposentou. A tia Cida, quando fazia uma travessa de doce de abacate, ela fazia duas, uma para São Paulo e uma para me levar para casa. Olha só. Por conta do carinho que tinha com a Aline, porque eu conheci a Aline Sim. estando no São Paulo, começando. Já estou 16 anos casado com a minha esposa, temos 2 filhos, então acaba que se torna uma família realmente, né? Então, o São Paulo, sim, é um clube de coração. Muitas pessoas acham que o atleta não pode se posicionar perante ao seu clube, porque isso pode fechar portas de clube A, B ou C. Mas isso não, para mim, acho que não tem essa mudança, porque quando eu visto a camisa, eu visto a camisa de verdade, né? Sim. Então, até teve o primeiro jogo, o segundo jogo da Copa do Brasil, eu acabo discutindo com o Alan Franco, ele é expulso ali e tudo mais, e aí uma vez o torcedor foi questionar: pô, você é São Paulino, cara, você brigou com o Alan Franco, desfalcou o São Paulo e tal. Falei: cara, quando eu visto a camisa, é a camisa que eu tô vestindo, é o clube que eu vou defender até, né, sair a briga, é igual o Luiz Fabiano, né? Se tiver o pênalti ou sair a briga, eu prefiro a Ajudar na briga. briga. Mas
de fato, eu sou um cara que me entrego demais, Sim. entendeu? Então, acho que isso não atrapalha dizer, eu tenho tatuagem, que eu ganhei a Sul-Americana, mostrando o carinho e respeito que eu tenho pelo São Paulo também, entendeu? Você tem a tatuagem da Sul-Americana pelo São Paulo. E você chegou a tatuar alguma outra conquista que você teve? Então, eu tatuei depois que eu ganhei a segunda Sul-Americana com o Atlético Paranaense, que é Tá. outro clube que eu tenho um carinho enorme, né? Que foram 3 anos no Atlético Paranaense. Você ganhou a Sula e a Copa do Brasil lá, né? Foram 6 finais e 4 títulos no Atlético Paranaense. Caramba. Só perdemos a Supercopa do Brasil, que foi pro Flamengo, Flamengo. e perdemos a Recopa pro River. Eu acho que é Eu aceitável, lembro. né? Galera, então é isso daí, né? São Paulo fazendo seus preparativos aí para enfrentar o time do Flamengo, reestreia, né? Confirmada aí para o dia 12 aí de julho, que é daqui a exatamente 9 dias, né? São Paulo retomando suas atividades aí. E o Crespo é o cara, né? É o cara que a gente tá depositando nossas esperanças aí para que ele consiga fazer com que o São Paulo seja um time minimamente consistente, coisa que o Zubeldia não conseguiu fazer, né? Não conseguiu fazer o São Paulo ser um time consistente. Eu venho batendo nessa tecla há dias, falando que o Zubeldia não conseguiu ganhar, se eu não me engano, 3 jogos seguidos dirigindo o São Paulo desde o início do ano. Teve algumas vitórias importantes ali, mas que não conseguiu ter uma consistência, o time não tinha um padrão. Isso daí foi o que precedeu a queda do Zubeldia. 2 voltas importantes para o time de São Paulo, né? O Oscar e o Marcos Antônio. E Ferreirinha, Lucas estão de transição e provavelmente não serão relacionados para esse jogo aí contra o Flamengo. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!